Você realmente conhece as pessoas ao seu redor? Bem-vindos a Sangue Frio, onde a verdade é pior do que qualquer ficção. Crimes reais, crimes brutais e a realidade por trás de qualquer sorriso. Vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre o Ted Bundy. Ele nasceu em 24 de novembro de 1946, em Vermont. Ele passou os primeiros anos da infância dele num abrigo para mães solteiras. Ele acreditava que era a irmã dele, mas na verdade era a mãe. A mãe dele engravidou do Ted ainda na adolescência. Então, quem criou ele como mãe e pai era a avó e o avô. Ele pensava que a mãe era a irmã. Só que desde criança ele já tinha um comportamento perturbador. Uma vez, ele colocou várias facas em volta do corpo da tia enquanto ela estava dormindo. De acordo com profissionais, esse tipo de comportamento só acontece com crianças que têm traços traumatizados. Ou seja, o fato dele ter ficado certo tempo no abrigo e dele ter sido criado pensando que a sua mãe era sua irmã, fez com que ele criasse traumas, gatilhos. Então pode ser um tipo de comportamento comum nesse tipo de caso, mas não no caso do Ted, já que ele era um psicopata. 3 anos depois, o Ted se mudou para Washington, onde ele começou a usar o sobrenome Nelson. Ainda na adolescência, o Ted era muito contraditório. Ele podia mudar o jeito dele, o comportamento, como se ele fosse bipolar. Um tempo ele podia estar carinhoso, amoroso, e outro tempo ele podia estar ardiloso e manipulador. Em 1970, ele salvou uma colega na igreja. Ele chegou a ser vice-presidente de uma igreja metodista local. Mas, em paralelo com isso, ele tinha o jeito dele ardiloso. Então, ele já atacou um garoto que era escoteiro. Ele machucava os animais, chegou a arrancar membros de camundongo, simplesmente por prazer e diversão. Mesmo após a juventude, quando ele teve seus primeiros relacionamentos, ele era extremamente tóxico. Ele chegou a deixar marcas de fogo nas namoradas. Esses movimentos dele, extremamente violentos, contra animais, manipulação, acessando pornografia desde muito jovem, se encaixam perfeitamente em sinais de psicopatia. Esses episódios já mostravam que ele tinha um desvio de caráter profundo. Então, em 1974 foi quando tudo começou. Quando ele tinha 27 anos, em fevereiro, uma estudante chamada Linda desapareceu da casa dela durante a noite, na Universidade de Washington. Harley, conhecida como repórter local, foi raptada e estrangulada pelo Bundy. No mês seguinte, a gente tem a Donna, de 19 anos de idade, estudante de Olímpia. Foi sequestrada pelo Bundy e nunca teve o seu corpo encontrado. Em maio, a gente tem a caloura Roberta. Em junho de 74, a gente teve a Brenda e a Georgia. Todas estudantes de Buriel e de Seattle. Também foram todas raptadas e mortas. Em junho, teve mais 2 vítimas que o Ted fingiu estar com o braço engessado, pedindo ajuda para ela sambar. Era uma estratégia dele, braço enfaixado. Isso faz com que a gente pense, opinião própria minha, que um homem nunca vai pedir ajuda de uma mulher quando se trata de força. Ele sempre vai pedir ajuda de um homem. Então, se ele está pedindo a sua ajuda para fazer alguma coisa que requer uma força extrema, ou ele está tendo algum vínculo amoroso ali, que é alguma coisa a mais com você, ou ele pode ser um Ted Bundy. E esse tipo de estratégia se tornou um símbolo para ele. A maioria dos corpos foram encontrados na floresta. Então, a maioria desses crimes foram marcados pelo modo operante dele. A maioria das vítimas jovens, estudantes universitárias, e ele usando na mesma forma. Se finge indefeso, machucado, para atrair esse tipo de menina. Nessa época, para a polícia, o Bundy, que a polícia não sabia que era ele, tinha ali um modus operandi, que era guinchar, enganar, depois violar e matar. Ele aproveitava das características dele, físicas, para conseguir ser simpático, carismático. Então, ele conseguia enganar perfeitamente as vítimas. Em 1934, ele chegou a abordar uma vítima chamada Carol, exibindo um crachá de polícia, fingindo que o carro dele tinha sido arrombado, convencendo a entrar no Fusca dele. Então, uma vez que a menina já estava dentro do carro, visto que
carro dele não tinha maçaneta interna, então a partir do momento que você entrava, você não conseguia sair do carro. Assim que a vítima entrava dentro do veículo, ele simplesmente atacava, violava e matava. Com essa fusão dele de aparência de homem normal com um comportamento extremamente brutal, fazia com que ninguém desconfiasse dele. Ele mesmo descreveu ele como o mais frio filho da mãe que ele já conheceu. De acordo com outros especialistas, ele simplesmente tinha uma máscara social perfeita. Então, em 75, ele se mudou para Salt Lake City e continuou atacando e sequestrando as meninas. Ele sequestrou a Carrie. O corpo dela foi encontrado 36 dias depois. Quando isso, a polícia de Washington estava descobrindo os cadáveres antigos que ele tinha feito. A partir daí, veio várias outras vítimas. Ele também fez vítimas em Utah. Então, ele viajava, fazia várias vítimas em locais diferentes. Então, quando a polícia estava procurando por ele, um lugar estava procurando de uma forma, o outro lugar estava procurando de outra, e ninguém estava juntando para ver que era a mesma pessoa. Essas mortes ampliaram o desespero das universitárias na época. E ele deixava pouquíssimos rastros físicos nos locais ou nos corpos. Ele limpava a cena do crime perfeitamente. E aí sim, a polícia começou a conectar os casos e começou uma caçada nacional. A natureza extremamente organizada dele fez com que ele conseguisse escapar da polícia por um longo período de tempo. Mas em agosto de 75, aquele castelo de horror que ele tinha construído começou a desmoronar. A polícia de Utah, que parou ele por excesso de velocidade, encontrou no carro dele cordas, algemas, capuz, itens posteriormente muito ligados ao crime, ao tipo de modo operante, dos crimes que estavam ocorrendo. Então, Bundy foi preso em 16 de agosto de 1975 pela polícia de Utah sobre acusação de sequestro e agressão. Ele foi condenado em 1976 pelo sequestro da Carol, recebendo a pena de 15 anos. A primeira condenação concreta dele, em outubro de 1976, ele também foi acusado pelo Colorado pela morte de mais garotas. Apesar dele ter ficado preso, o Bundy continuou a manipular situações a favor dele. Ele era permitido a estudar na biblioteca da prisão. Ele começou a confundir os guardas com relação ao comportamento dele extremamente cordial. E mesmo atrás das grades, o Bundy ainda continuava sendo extremamente perigoso. Então, em 7 de junho de 1977, durante uma audiência preliminar, ele simplesmente pulou da janela do segundo andar onde estava ocorrendo a audiência e fugiu. Ele passou 5 dias foragido, mas acabou sendo recapturado sem problema nenhum. Mas não adiantou, porque os guardas não aprenderam com esse incidente que ele era perigoso, que ele era inteligente. Então, em 30 de dezembro de 1977, Bundy escapou de novo do presídio no Colorado. Dessa vez, ele se arrastou por uma abertura que havia no teto da prisão. Sob um disfarce na cela de ter vários livros em cima da cama. Após essa fuga dele, começou uma caçada nacional de recompensa de $100 mil, envolvendo o FBI, que classificou Bundy os maiores procurados dos Estados Unidos. Ele cruzou o país clandestinamente. Depois de uma longa viagem de carro, no final de 77, ele chegou na Flórida. No dia 14 de janeiro de 1978, ele invadiu uma casa de uma irmandade, Chi Omega, na Universidade Estadual da Flórida. Lá dentro, ele estrangulou e matou brutalmente 2 alunas, Margaret e Lisa, de 21 e 20 anos de idade. Sobreviveu 2 que foram machucadas seriamente, a Karen e a Cat. Pouco tempo depois, ele já atacou a Sherry, uma estudante de 18 anos, violentando ela e depois escapando pela janela do apartamento quando os vizinhos notaram que tinha alguma coisa estranha e chamaram a polícia. Em 9 de fevereiro de 78, o Bundy raptou a Kimberly, 12 anos de idade, levando ela de uma escola e a matando também. Essas foram suas últimas vítimas. Na madrugada de 15 de fevereiro, ao volante do Fusca dele, o Bundy foi parado pela polícia. Notou a direção estranha que ele estava tendo no veículo. O Bundy resistiu extremamente à abordagem. Mal sabia o policial que estava prendendo, procurado pelo FBI. Aí, após esse ocorrido, ele ficou preso definitivamente. E ao longo desse processo de investigação, muitos psicólogos forenses, entre outros investigadores, queriam conversar com o Bundy para entender o perfil dele, para entender o porquê dessas ações.
para entender como detectar esse tipo de pessoa, que ele sentiu uma nula capacidade de culpa e remorso pelas coisas que ele fez. Como descrito pela Anne Hull no livro do Ted Bundy, ele era um sociopata sádico que tirava o prazer dele da dor de suas vítimas. Características da personalidade dele: mentia com muita facilidade, tinha um charme extremamente superficial, ausência total de emoção ou de empatia. Então, oficialmente, um Bundy sob custódia, o ciclo de horror deu lugar a um dos maiores espetáculos midiáticos do país. O primeiro julgamento teve uma grande repercussão na época. Foi no Colorado, em 1979, pelo duplo homicídio que ocorreu lá no Tiômega. A sala do tribunal de Miami chegou a estar entupida de tantas pessoas e repórteres cobrindo todo aquele show. Ele recusou ter advogado, ele próprio, com sua arrogância e prepotência, que se autodefendeu. Isso mostrava que o tempo inteiro ele queria assumir o controle. Ele queria mandar. Em um momento extremamente bizarro, ele chegou a se casar durante o tempo do julgamento. Uma moça chamada Carol. E em julho de 1979, Bundy foi considerado culpado de assassinato na Flórida, recebendo pena de morte. Ele recusou um acordo que seria de prisão perpétua se ele continuasse contando os crimes que ele havia feito. Tentando assim, de acordo com os próprios pensamentos dele, ele iria conseguir salvar. Ele não quis dizer o nome de outras vítimas. Se havia outras vítimas, ele simplesmente se negou. Enquanto a nação assistia, Bundy permanecia no corredor da morte, quase uma década. Então, em 24 de janeiro de 89, às 8h08 da manhã, Theodore Bundy foi executado na cadeira elétrica, na prisão da Flórida. Ele confessou oficialmente 30 assassinatos. Foi com a própria Anne Hull, que era uma colega do Bundy, que escreveu o livro O Estranho ao Meu Lado, que ele disse que teria sido mais de 36 em 1970. Seu último suspiro foi registrado pela imprensa. Eu sou Ted Bundy. Antes de se reconhecer ser condenado, durante a execução, terminou ali formalmente o caso. Mas a história está longe de terminar, já que o Bundy deixou um legado marcado na história, de pura maldade. O espetáculo do Bundy deixou marcas extremamente duradouras até os dias de hoje. O caso foi um dos primeiros a ser transmitido em massa. O julgamento, as fugas, as tragédias posteriores às fugas tiveram completamente uma cobertura ao vivo pela TV, transformando o serial killer em uma figura fascinante para a população. Em 2019, por exemplo, a Netflix lançou uma série Conversando com o Serial Killer. E tem um episódio, Ted Bundy, usando mais de 100 horas de gravação. Depois estreou filmes, um filme com Zac Efron. Muitos dos familiares de algumas outras pessoas culpam os filmes e as séries por glamorizar quem eram esses assassinos. Ele é citado em livros, em músicas, fez com que o nome dele fosse maior do que o nome das vítimas que ele cometeu. Então, finalizando e falando sobre o livro do Ted, da Dark Side, escrito pela Anne Hull, Um Estranho ao Meu Lado, convém destacar que o livro, lançado no Brasil em 2019, visto que ela conhecia o Ted, ela conversava com ele e era uma colega de faculdade do Ted. Então é uma dupla pesquisa, entre pesquisa sobre a própria história dos crimes dele, como conhecimento dela sobre ele, já que ele era um amigo pessoal dela. Então eu recomendo o livro, ele é fascinante, incrível, tem muitos detalhes de quem ele realmente é. Ela combina investigação com uma memória pessoal. Se tornou um best-seller. Se você gosta desse tipo de caso, se inscreve, curte, comenta e te convido a continuar me acompanhando por aqui.